Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para começarmos, a partir de agora, a análise da teoria do crime. Especificamente neste bloco, estudaremos os conceitos de crime, que são três. Conceito formal de crime, conceito material de crime e, principalmente, o conceito analítico do crime, que é a partir do qual nós vamos enveredar efetivamente para a teoria do crime. Conceito formal de crime. Ele diz que crime é toda conduta que atenta contra a lei penal formalmente editada pelo Estado. Então, o conceito formal de crime, em outros blocos, nós já analisamos o conceito de direito penal objetivo, está associado, portanto, ao direito penal objetivo. Nós temos um crime quando? Nós temos um crime quando há um efetivo atentado ao direito penal objetivo. O segundo conceito que nós temos é o conceito material de crime. E segundo o conceito material de crime, o crime corresponde a todas as lesões que imponham uma ofensividade ou exponham a perigo o bem jurídico penal tutelado. Obviamente, já falamos bastante também sobre a questão das finalidades do direito penal. Hoje, os bens jurídicos penais fundamentais ou constitucionais. E o terceiro conceito de crime, que é o conceito mais importante que nós temos, é o conceito analítico de crime. Porque é ele quem nos trará todos os elementos que compõem o crime. Quando nós estudamos teoria do crime, nada mais razoável e sensato que nós comecemos pelos elementos que compõem o crime. Mas nem tudo é fácil nas nossas vidas. Quando nós pensamos no conceito analítico de crime, nós somos remetidos quase instintivamente àquela discussão que é a maior discussão do direito penal, e já adianto a vocês que ela nunca terá uma solução. Por quê? Há quem diga que o crime é bipartido. E a partir disso nós temos que o conceito analítico de crime é fato típico e antijurídico, servindo a culpabilidade como um mero pressuposto de aplicação de pena. Na outra esfera, nós temos aqueles que são tripartites, que dizem que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. E vocês, tensos, olham fixamente nos meus olhos e perguntam: Acácio, o que o fato de ser bipartido ou bipartite, ou tripartido ou tripartite, mudará na minha vida? E eu digo a vocês que muitas coisas. E por que muitas coisas? Porque só nós entendermos que o crime é fato típico e antijurídico, a existência de qualquer das excludentes de culpabilidade nos levará à não aplicação de pena. Ou seja, o crime continua existindo, aquela conduta continua correspondendo a um fato típico e antijurídico, contudo, nós excluiremos a aplicação da pena. O crime ainda existe. Se nós entendermos que há a aplicação do conceito analítico tripartido, nós temos a culpabilidade como elemento do crime. E, na hipótese da aplicação de qualquer das excludentes de culpabilidade, o crime deixará de existir. Perceberam qual é a diferença? Se eu sou tripartido, excluo a culpabilidade, o crime existe, mas não tem pena. Se eu sou tripartido, excluo a culpabilidade, o crime deixa de existir. Galera, temos defensores consagrados para os dois lados.
tripartido, professor Francisco de Assis Toledo, professor Nelson Hungria. Bipartido, professor René Ariel Dotti, professor Damásio de Jesus, professor Júlio Fabrini Miragbetti. Então nós temos defensores para os dois lados. E aí vocês, mais uma vez, olhando fixamente nos meus olhos, perguntam: Acácio, e o Código Penal, que é o grande responsável e é o grande interessado por isso? O que ele diz? O Código Penal é vacilante. É vacilante. Por quê? Primeiro, ele nos dá sinais da prevalência do bipartido no título 2 da parte geral, que é denominado do crime, que é o que a gente está estudando agora, quando ele trata num capítulo específico da imputabilidade penal, nos dando indícios que a imputabilidade está separada da teoria do crime. A teoria está no 2, a imputabilidade está no 3. Além disso, a grafia dos artigos 23 e 26 diz o seguinte: exclusão da ilicitude, prestem atenção, fato típico, antijurídico ou ilícito. Ninguém discute que a ilicitude é um elemento do crime, seja essa pessoa bipartida, seja essa pessoa tripartida. E quando nós olhamos para as excludentes de ilicitude, o 23 começa dizendo assim: não há crime. Ou seja, quando nós aplicamos a excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, o Código Penal é taxativo, é categórico ao afirmar: não há crime. Ao passo que, quando nós olhamos para o artigo 26, que dispõe sobre as excludentes de culpabilidade, ele começa o artigo 26 dizendo: é isento de pena. Ou seja, quisesse o legislador responsável pela confecção do Código Penal nos classificar como tripartidos, ele teria começado o artigo 26 dizendo: não há crime. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele começa dizendo: não há pena. Tranquilo? E por que eu digo isso? Porque é uma tendência maior pelo fato do Código Penal ser bipartido em detrimento ao bipartido. E ainda é importante nós estudarmos os elementos que compõem o conceito analítico de crime. Eu acho que todos vocês conhecem e falávamos aqui: fato típico e antijurídico, e vem lá a culpabilidade, que já foi objeto de toda uma discussão. Fato típico, antijurídico, e vem lá a culpabilidade. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos destrinchá-los. Há um bloco específico onde nós fazemos isso. Há um bloco específico onde nós fazemos isso. Tranquilo? Ilicitude ou antijuridicidade. A análise que nós fazemos é uma análise inversa, no seguinte sentido: a gente não percebe, a gente não analisa se estão preenchidos os elementos da antijuridicidade ou da ilicitude. A gente analisa se não são cabíveis às excludentes. Legítima defesa, estado de necessidade e assim sucessivamente. E na culpabilidade? Na culpabilidade a gente analisa se estão preenchidos os requisitos. Critério biopsicológico e, a partir daí, os elementos objetivos que dispõem sobre esses critérios biopsicológicos. E, por fim, para nós analisarmos essas circunstâncias, é importante que vocês saibam que existem várias teorias inerentes ao fato típico, teorias essas que levaram ao desenvolvimento do fato típico, que talvez seja o primeiro elemento da teoria do crime e do conceito analítico para o qual nós olhamos. E essas teorias, que são importantes, serão analisadas num bloco subsequente,
estará lá na denominação do bloco, fato típico, e dentro dessa denominação nós teremos essa teoria. Tranquilo, galera? Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. O curso é inteiramente gratuito, então se vocês puderem ativar o sininho, curtir e compartilhar, vai ajudar muito. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraços, tchau!